Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o professor Marcelo. Professor, como é trabalhar com formação inicial e continuada de professores de física? Bom, o trabalho com a formação, tanto inicial como continuada de professores de física, tem sido um desafio muito grande, porque o professor ele tem muita resistência às mudanças didáticas. Como eu costumo dizer para os meus alunos, tanto os do curso de graduação em licenciatura, como os professores em serviço, que no caso específico da nossa profissão, a nossa formação, ela não se inicia quando a gente começa uma faculdade. A nossa formação de professor, ela remonta a muito tempo antes, desde quando a gente, quando criança, entrou na escola pela primeira vez. Porque desde as primeiras séries, nós já incutimos, já introjetamos dentro de nós imagens do que é ser um bom ou um mau professor, de como que se ensina, de como que se aprende. E essas metáforas do conhecimento e do professor, elas nos impregnam e nos carregam pelo resto da vida. Então, formar professores é sempre um desafio, porque envolve mobilizar não só conteúdos, como também mobilizar o sujeito para mudar sua visão de mundo. E atualmente, na perspectiva da inovação curricular, como eu tinha mencionado anteriormente, a inovação curricular, ela engloba não só atualização de conteúdos, como aproximar física moderna e contemporânea na sala de aula, mas também uma mudança do ponto de vista metodológico, na metodologia de ensino. Então, por isso que nós hoje temos trabalhado também as questões da inserção de metodologias ativas de aprendizagem na formação de professores. Professor, qual a importância de promover o ensino de física nas escolas? Bom, a importância do ensino de física na escola é fundamental, porque o nosso país carece de cientistas, e é desde o ensino básico que o professor e a escola devem promover o interesse e a motivação dos alunos pelas carreiras científicas. Então, o ensino de física nas escolas, além de ser um conhecimento usado somente para se passar nos vestibular, ele deve ser um instrumento para despertar a vocação científica nos estudantes, de modo que eles sigam carreiras acadêmicas na área de ciências exatas, para atender essa carência que o país tem na área de engenheiros, físicos, matemáticos, cientistas de modo geral. E o que significa e como é fazer inovação curricular no ensino de física? Então, como eu mesmo falei, a inovação curricular ela é um desafio atualmente. Esse é um movimento que já existe já há algumas décadas, particularmente nos anos 80. Nós já tivemos vários movimentos de reforma curricular. Historicamente, só para fazer uma referência aos 50 anos de chegada ao homem na Lua, na década de 60, com a corrida espacial entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, quando a ex-União Soviética lançou o Sputnik no espaço, os Estados Unidos, como percebeu que estava perdendo a corrida espacial, lançou já na década de 60, início dos anos 70, um grande projeto de inovação curricular na área de ensino de física, chamado PSSC, promovido pelo MIT, e também o projeto Harvard, patrocinado pela Universidade de Harvard. Então, esses projetos chegaram ao Brasil também, traduzidos, e foram implementados sem sucesso nas escolas públicas da Grande São Paulo. Porque o insucesso desses projetos ocorreu devido ao fato de que os professores não eram capacitados a trabalhar com aqueles materiais didáticos e com os kits instrucionais. Então, já há um histórico de inovação curricular desde muito tempo. Então, a inovação não é atual.
Mas, mais recentemente, falando especificamente do ensino de física, a inovação está focada na inserção de tópicos de física moderna e contemporânea e nas novas metodologias de aprendizagem. E no futuro, quais novidades vêm por aí em termos de metodologias ativas de aprendizagem? Então, como nós vivemos a era da revolução digital, da quarta revolução industrial, da educação 4.0, então é imprescindível a transformação do ambiente de sala de aula, porque agora as tecnologias estão presentes no nosso cotidiano e fazem parte da vida do estudante. Então, o professor também tem que se mudar a sua didática e a sua prática de ensino no sentido de incorporar essas aprendizagens baseadas nas novas tecnologias, de modo que elas se tornem uma aliada para o aprendizado do aluno e para a melhoria do ensino do professor da matéria em sala de aula. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, objetos virtuais de aprendizagem, que simulam experiências que poderiam somente ser realizadas em laboratórios sofisticados. E você tem, por exemplo, também ambientes virtuais de aprendizagem, como, por exemplo, o Google Sala de Aula, que te permite também interagir com os alunos em tempo real. Existem dispositivos que te permite avaliar os alunos em tempo real, via aprendizagem móvel, usando smartphones, tablets ou celulares. Então, essas tecnologias que vieram para ficar e para revolucionar. Mas a nossa educação ainda é napoleônica. O nosso ensino ainda ele é jesuítico, porque ainda, de modo geral, os professores ensinam as matérias de forma tradicional, expositiva, com o aluno passivo. O professor é o centro do saber e a única ferramenta que ele tem é o giz e o quadro negro. Então, a gente tem que abandonar esta visão de ensino, esse modelo de ensino, e revisar a nossa prática pedagógica, inserindo essas novas tecnologias no contexto da aprendizagem dos alunos e modificando a estrutura da sala de aula, fundamentalmente. Nesse sentido, o professor, ele só em complementação, ele deixa de ser o sábio no palco, e passa a ser um tutor, um facilitador da aprendizagem dos alunos. O papel agora ativo não é mais o professor, que fala e os alunos passivamente ouvem ou anotam as explicações do professor. Os alunos agora passam a ter um papel ativo, são protagonistas da sua aprendizagem. Por isso que na Base Nacional Comum Curricular, a gente fala e preconiza muito as competências e habilidades gerais, assim como os itinerários formativos. Nesse sentido, que agora o aprendiz, ele é um protagonista da sua própria aprendizagem. Ele que escolhe a sua trilha de aprendizagem. Tá? Então, é uma pedagogia da diferença, tá? Nesse sentido. Não é mais um ensino de massa. Então, o computador, por exemplo, o celular, o smartphone, ele, ao contrário do que muitos se pensam, ele não massifica o ensino, ele individualiza o ensino. Tá? E qual o papel dessas novas tecnologias no ensino? Exatamente nesse sentido. Ela permite com que o professor consiga interagir com o aluno numa sala de aula, desde uma turma pequena até uma turma grande, até num auditório, por exemplo, com 200 alunos. Ele consegue, via dispositivos móveis de aprendizagem, usando estratégias de ensino, interagir com os alunos em tempo real e identificar os alunos com determinadas dificuldades e promover uma interação com ele e entre os próprios alunos a partir dos conhecimentos prévios que eles têm, que se constituem nos seus obstáculos epistemológicos. Então, por exemplo, para citar 2 exemplos, entre vários outros, atualmente existe um movimento internacional de inovação curricular
na área de ensino em geral e em particular de ensino de física, que se constitui no que nós chamamos de sala de aula invertida, tá? Que em inglês chama-se flipped classroom, tá? A sala de aula invertida, ela incorpora vários tipos de metodologias, mas entre elas, em particular, eu destaco o peer instruction, tá? Que em português, uma tradução livre, seria instrução pelos colegas, tá? Então, nessa perspectiva, como a gente pode observar aqui no quadro, tá? O peer instruction, ele inverte a sala de aula. Por quê? Porque na sala de aula tradicional, o aluno vai à aula, aprende com as explicações do professor, vai para casa fazer as tarefas, de forma individual, né? Na sala de aula invertida, ele se prepara antes da aula, entre aspas, ele aprende, ele estuda antes, e na aula ele não vai escutar as explicações do professor, mas tirar as suas dúvidas com o professor e os colegas. Então a aula passa a ser uma resolução de problemas, e não vamos confundir resolução de problemas com resolução de exercícios. Resolver exercícios são aqueles exercícios com aplicações e fórmulas prontas. E resolução de problemas são situações nas quais não tem uma resposta pronta e imediata. E isso exige o quê? Trabalho cooperativo. Então, os alunos, a partir da aprendizagem da sala de aula invertida, têm a oportunidade de se preparar previamente, antes da aula, sobre um determinado conteúdo, e na aula desenvolver as suas habilidades de aprendizagem e as suas competências para, com os pares, por isso instrução pelos pares, aprender junto com o professor, que nesse caso passa a ocupar o papel do facilitador e não do transmissor. Então, nesse modelo, por exemplo, só para dar um panorama geral, então existe uma etapa que é pré-aula e uma em aula, um in class e um out class. O fora da aula, que é a pré-aula, então o professor ele envia uma tarefa, por exemplo, de leitura de um pequeno texto ou de um vídeo para o aluno assistir e anotar algumas observações sobre aquele conteúdo que vai ser trabalhado na aula seguinte daquela semana, por exemplo. O aluno encaminha para o professor via um dispositivo móvel ou uma plataforma virtual de aprendizagem aquela resposta ou as perguntas que ele respondeu a partir daquele texto ou daquele vídeo que ele teve que assistir. Hoje você tem como acompanhar se o aluno assistiu ou não e receber a resposta do aluno. E a partir desse feedback que o aluno forneceu para o professor pode então organizar, planejar aquela aula baseada nas respostas que os alunos deram, sobre as concepções alternativas que eles apresentam sobre aquele determinado conteúdo. Então ele prepara as atividades da aula, na forma, por exemplo, usando o peer instruction, de testes de múltipla escolha, na qual os alunos respondem questões individualmente, enviam as respostas via dispositivo móvel para o professor, que em tempo real ele já sabe qual é o nível de acerto e de erro de cada aluno e da classe como um todo, e então ele já sabendo como que os alunos responderam uma determinada questão, devolve a pergunta para os alunos e faz com que os alunos discutam em grupo as respostas. Geralmente alunos que deram respostas diferentes para um mesmo problema. Isso permite com que eles, de forma colaborativa, discutam entre si, e numa segunda rodada de votação, eles voltam a votar individualmente as respostas ao determinado teste. E o que a gente observa é que, quando isso acontece, quando eles têm a oportunidade de discutir em grupo, de forma colaborativa, o ganho de aprendizagem ele é maior. Então, eles aprendem aparentemente mais e melhor quando trabalham em grupo, e o professor deixa de ser o transmissor para ser esse facilitador, e o aluno se envolve, se engaja na resolução de problemas que são reais e significativos para ele. Professor, para finalizar, o que você pode falar para quem quer ser professor no Brasil? Bom, basicamente que é uma profissão fascinante, mas os desafios são enormes, como a gente apontou, mas o nosso país ele necessita
de bons professores, e isso implica em bons cursos de formação de professores. Então, a gente deve se preocupar com muito carinho com os cursos de formação de professores, tanto presencial quanto à distância, né, tanto com a formação inicial quanto continuada. Então, o exercício da profissão professor, porque professor é uma profissão, e essa profissão exige competências e habilidades. Ser professor não é uma questão de dom ou vocação. Você não nasce bom professor, você se torna um bom professor, tá? A partir de conhecimentos pedagógicos, curriculares, né, metodológicos, que você desenvolve ao longo da sua formação profissional. E ser professor e ser um bom professor ainda é, sim, sem sombra de dúvida, uma carreira atraente, promissora, e que tem também um salário que te permite ter uma qualidade de vida de classe média, que te permite ter acesso aos bens de consumo, né? Então, ser professor não é falta de escolha. Eu acho que a gente tem que priorizar e incentivar a formação de professores, por isso que, no meu caso particular, no caso da física, nós devemos desenvolver um ensino de física mais contextualizado, mais sintonizado com as tecnologias e a ciência do século XXI, para despertar esse interesse pela ciência, para formar futuros cientistas. A gente só forma futuros cientistas se nós tivermos bons professores. Obrigada, professor Marcelo, pela entrevista. Eu agradeço muito essa oportunidade de colocar um pouco sobre o meu trabalho, apresentar um pouco esse panorama do ensino, e para mim sempre é uma grande honra poder contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de física no Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.